Gente, que alegria! Quantos foram abençoados por esse tempo de adoração? Amém? Que bênção! Eu costumo dizer, né? Às vezes quantas vezes isso aconteceu comigo? Às vezes você sair de casa e por mais que você creia que a tua mente, convicção de quem Deus é, mas às vezes no campo das emoções ou na sua alma, às vezes algumas coisas parece que dizem o contrário, mas tempos de adoração como esse nos transformam, amém? Num tempo de corpo, num tempo de família, que tempo especial, glória a Deus. Quantos estiveram aqui ontem à noite, pelo menos aqui? Foi uma grande bênção, né? Nossa conferência tem sido incrível, grandes amigos e homens de Deus ministrando ao nosso coração. E tenho certeza que essa manhã também vai te impactar muito. Mas antes de a gente falar do preletor, desse convidado que eu amo tanto, eu queria falar com você sobre algo para a gente que é muito especial como igreja. Nós, todos os anos, em todas as conferências, nós como igreja fazemos questão não só de apresentar para vocês, mas também de falar e poder dar oportunidade, o privilégio de participar daquilo que Deus está fazendo através de nós nessa cidade, através do Instituto Coliseu. Instituto Coliseu, um instituto que tem impactado a vida de muitas crianças, jovens e adolescentes ao longo de vários anos, pelo menos aí arredondando 30 anos. Então assim, a gente pode dizer que já são milhares de crianças, jovens e adolescentes que tiveram suas vidas muito transformadas e impactadas. E nós como igreja, nós abraçamos esse Instituto Coliseu e a gente tem vivenciado assim experiências muito especiais. Nós temos a igreja apoiado isso e todos os anos é a oportunidade da gente ver essas crianças aqui, porque o Instituto Coliseu ele atua em várias frentes, em várias áreas. Depois a pastora Renata vai poder complementar isso, mas a gente quer hoje ter esse momento, esse espaço para mostrar um pouquinho para vocês daquilo que nós estamos vivendo, fazendo, mas também a gente poder dar a oportunidade de você fazer parte de tudo isso, tá bom? Então tem um vídeo que a gente vai passar e logo depois do vídeo nós queremos ver as nossas crianças aqui. Toda criança tem o direito de sonhar, de brincar, aprender, ser protegida, tem o direito de crescer em segurança, em família, com dignidade. E acima de tudo, tem o direito de conhecer o amor de Jesus, porque para Ele são preciosas. O reino dos céus pertence a quem é como elas. O Coliseu nasceu para garantir que esses direitos não fiquem apenas no papel. Aqui arte, esporte e cultura se transformam em caminhos para o futuro. Com oficinas de boxe, balé, vôlei e ações socioeducativas, ajudamos a construir vínculos mais fortes e uma infância mais saudável. E mais do que isso, levamos Jesus ao coração de cada criança, porque acreditamos que só o amor de Deus cura feridas e transforma histórias. O Daniel entrou aqui no Coliseu já tem 5 anos, na área do boxe. O sonho dele é ser um grande campeão, o objetivo dele era esse e continua a evolução cada dia mais. E hoje eu consigo ver meu filho, um campeão paulista, aqui dentro do Instituto Coliseu. Meu nome é Daniel e aqui dentro do Instituto Coliseu eu sonho em ser um grande lutador de boxe e aqui dentro eu sei que eu consigo. A Celina chegou aqui no Coliseu, ela tinha 5 anos de idade. De lá para cá, aconteceu muitas mudanças na vida dela, e tudo isso através do Instituto Coliseu e da professora Iraci. Quando ela entrou aqui, ela tinha a primeira base do balé, que ela foi criando aqui. Aí daqui em diante, a professora inscreveu ela em festivais, inscreveu ela na EDASP, que é do Teatro Municipal. Foi onde ela passou a primeira fase e está lá cursando o primeiro ano de balé clássico. E hoje, tudo isso que aconteceu, até agora com a Celina, eu consigo enxergar um futuro brilhante para ela como uma futura bailarina. Eu sou a Celina, meu sonho sempre foi ser bailarina e aqui eu consigo realizar. A Kimberly chegou no Coliseu, ela tinha 6 anos. A Kimberly chegou no Coliseu, ela era menos extrovertida, ela era uma criança que ficava muito calada. E aí, com o Coliseu, ela está tendo mais instruções. Agora ela está com 12 anos. Ela está tendo
mais mentalidade para as coisas, entendimento. O Coliseu ajudou ela a crescer e se tornar uma menina mais inteligente. O que você mais gosta de fazer aqui no Coliseu? É difícil, né? Eu gosto de fazer tudo. Mas o que eu mais gosto é o balé e o futebol. E o que você tem aprendido com as oficinas aqui dentro do Coliseu? Nossa, na oficina socioeducativa eu aprendi muita coisa. Eu aprendi sobre a limpeza do mundo, sobre como a gente tem que se cuidar. Na oficina dos sonhos eu aprendi também várias coisas também sobre me cuidar, como se aproximar mais da minha família, ter um carinho maior. E o Coliseu é uma coisa muito boa pra mim, eu gosto de tudo que tem aqui do Coliseu. Quando os direitos das crianças são negados, o que se constrói é a exclusão, a violência, a quebra dos laços familiares. Uma infância desprotegida que deixa marcas profundas. Mas quando há acolhimento, tudo pode mudar. Porque onde há amor, há cura. Onde Jesus entra, tudo se transforma. Nossa missão vai além das oficinas. Nós cuidamos da autoestima, dos vínculos afetivos e do projeto de vida de cada criança. E com certeza que Deus está em cada um desses processos. A cada criança que sorri, há uma rede por trás. E aos nossos patrocinadores que fazem parte essencial dessa rede. Cada investimento aqui se transforma em dignidade, segurança e desenvolvimento. Continuar patrocinando esse projeto é continuar sendo o canal do amor de Deus na vida de quem mais precisa. É estender as mãos como Jesus faria. É investir no futuro com um propósito eterno. O Coliseu é mais do que um espaço. É um movimento de amor, coragem e transformação. É um lugar onde as crianças conhecem os seus direitos e conhecem também a Jesus. Seja parceiro dessa causa. Ajude-nos a proteger o que temos de mais valioso, nossas crianças. Coliseu, construindo novas histórias. Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Em casa, na mesa, em meio aos meus
descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Oh, a tua mesa cura, aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura, aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Carrego o nome da família. 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 Os meus esforços não compram Deus. Os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. Os meus esforços não compram Deus. Os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a desfrutar. Os meus esforços não compram Deus. Os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. Os meus esforços não compram Deus. Os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a desfrutar. Carrego o nome da família. 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 A tua mesa cura, tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, Tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, tua mesa cura. sim, Jesus, Aqui tem vinho e pão, sim, tem um lugar pra mim. a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem lugar pra mim. A tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem lugar pra mim.
Há uma mesa cheia de fartura. Ouça a voz do Pai chamando a um lugar de cura. E nesta mesa Ele te perdoa e troca tuas cadeias por uma coroa. Venham todos para a mesa, há um lugar pra você. Condenação não chega à mesa, mas há lugar pra você, pra você. Esta é a mesa de novos começos. O amor do Pai transporta continuamente. E nesta mesa não existem órfãos, só há um Pai de amor e seus filhos amados. Venham todos, venham para a mesa. Pode vir. Há um lugar pra você. Condenação não chega à mesa, mas há lugar pra você. Venham todos para a mesa. Há um lugar pra você. Condenação não chega à mesa, mas há lugar pra você, pra você. Há lugar na mesa. Deixe o medo pra trás, sempre livre será. Levante o seu olhar, a nova vida vai começar. Deixe as prisões para trás, pra sempre livre será. Levante o seu olhar, a nova vida vai começar. Venham todos para a mesa, há um lugar pra você. Condenação não chega à mesa, mas há lugar pra você. Mas há lugar pra você. Aleluia. Será que a gente pode aplaudir mais uma vez? Amém? Que bênção!
Pode se assentar agora, meu irmão. Todos os anos a gente faz questão de trazer as crianças aqui, explicar um pouquinho para vocês, né? Através disso, aquilo que tem sido feito, passando os vídeos também, compartilhando, mas você pode participar disso também com a sua vida, entregando parte do seu tempo, né? Você podendo conhecer lá o projeto, você se envolvendo com aquilo que está sendo realizado. Esse projeto, muitos aqui já sabem, né? Começou com o sonho do meu sogro, pai da Renata, e ele tem sido o principal mantenedor de toda essa obra durante todos esses anos. Um homem de uma generosidade assim ímpar e que tem doado a sua vida, e ele entende que isso não é apenas algo que ele deve à sociedade, não é isso, mas é uma alegria para ele, né? Ele sente realmente que faz parte do propósito de vida dele isso. E eu sempre digo que durante todos esses anos a gente viu tantas coisas acontecendo no que diz respeito ao sustento do projeto, não só financeiro, mas envolve muita coisa, né? É uma batalha emocional, espiritual, é uma série de coisas que a gente enfrenta. E a gente viu Deus sustentando todas essas estações, todos esses momentos. E eu diria para você o seguinte, num momento como esse, que ainda que ninguém contribua, ainda que ninguém entenda que isso é um privilégio, Deus vai continuar fazendo. Deus levanta pessoas, Deus continua. Então, nós não estamos preocupados com isso. E esse momento que nós queremos ter até com vocês agora, tem a ver com isso, não é uma preocupação com o sustento do Instituto, mas é a oportunidade da gente ser igreja na vida dessa cidade, na vida dessas crianças. É a oportunidade de a gente poder fazer parte junto com Deus daquilo que está sendo realizado, né? A Bíblia chama isso de coparticipante. Deus é o protagonista da história, mas Ele nos permite estar junto com Ele, participando juntos, coparticipantes. Então é um lugar de privilégio. Então aqui na igreja, você sabe, a gente sempre foi muito zeloso com essa questão, né? E a gente eu fiz um compromisso com Deus de a gente nunca fazer nenhum tipo de apelo que fosse emocional ou isso, para que as pessoas contribuíssem, porque essa obra é uma obra do Senhor e Ele sempre vai prover. Mas eu entendo que a gente, como discipulador, como irmãos que somos, nós precisamos nos encorajar um ao outro para entender como é que funciona o reino de Deus. E eu quero dizer para você, é um privilégio participar de tudo isso, é um privilégio. Nós vamos dar oportunidade para você de contribuir, mas antes, a pastora Renata quer falar. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos os professores, todos os voluntários ali do Coliseu que estão aí. Obrigada, que Deus abençoe vocês por tudo que você deu. Eu não vou falar o nome de todos, que são muitos, mas eu queria agradecer vocês de coração. Está aí o Adilson, as meninas, muito obrigada. A gente ama muito vocês. Vocês são a extensão do braço de Jesus através da vida dessas crianças. Quando eu estava na primeira música da Tua Mesa Cura, é isso que Deus tem feito nesse lugar. Deus tem curado essas meninas, Deus tem curado toda essa geração. Já são 30 anos. Hoje nós temos crianças que começaram com 10, 11, 12 anos, que hoje são homens e mulheres que cuidam e coordenam o Coliseu junto com a gente. Famílias transformadas, alguns talvez não estejam mais com a gente, mas o que Deus tem feito naquele lugar, gente, vocês precisam participar, vocês precisam ver. Eu sei que muita gente já vê, mas vocês precisam ver de perto a cura e a transformação que o Senhor tem feito através de vocês também, porque vocês já são colaboradores, vocês têm sustentado a obra. E esse ano a gente tem uma novidade, não é, crianças? Nós vamos construir um outro andar do Coliseu para poder pegar mais crianças, o dobro de crianças. Esse é um outro sonho que a gente já vem lutando há mais de 10 anos para conseguir. Agora a gente conseguiu uma verba e nós vamos conseguir colocar o dobro de crianças. Aguentam mais o dobro de crianças lá dentro? E nós temos filas e filas e filas de espera de mães que ligam todos os dias querendo que os filhos façam parte do Coliseu.
Então não é só ter mais um andar, a gente precisa de pessoas investindo na vida dessas crianças para que a gente possa abrir as portas, para que eles possam também continuar tendo a oportunidade que essas crianças têm. Então, que Deus abençoe vocês e o Senhor fale agora o coração de vocês, para que vocês adotem uma criança. Quem não recebeu esse folder? Todo mundo recebeu? Ali tem ali, Fabris, tem ali que não recebeu. Quem não recebeu, levanta a mão, por favor, para a gente poder entregar para vocês. Aqui fala um pouquinho do Coliseu, acho que vai colocar também o QR Code ali, para entrar no folder também, para quem quiser guardar também. E aqui no finalzinho tem uma fichinha, onde você vai poder agora orar ao Senhor. Enquanto a gente passa um último vídeo, eu quero que vocês orem mesmo. Eu quero que vocês orem, porque é um compromisso com Deus em primeiro lugar, e depois com essas crianças, para que Deus coloque a criança certa no coração de vocês. E quando vocês preencherem essa ficha lá fora, pode preencher agora, e no final do culto, ir lá fora, tirar a foto da sua criança, para que vocês estejam orando por elas. Não apenas sustentando, mas orando pela vida de cada criança. E nós precisamos muito da oração de vocês. Então, agora vocês vão receber esse folder, tem essa fichinha no final, depois vocês destaquem ela, entreguem lá fora para pegar as crianças de vocês. O Thomas, a equipe do Thomas vai estar lá fora para explicar melhor para vocês. Só lembrando aqueles que já participaram, né, e aqueles que talvez vão ter o privilégio de participar disso da primeira vez, você vai sair ali e você vai poder interagir no sentido de olhar para a carinha daquela criança que você vai estar abençoando, né? Tem várias formas de contribuição, você vai poder ver no folder, e a gente realmente seria muito importante você interagir ali, o pessoal vai te explicar como é que funciona. Você pode fazer essa contribuição mensal, né? Você pode fazer essa contribuição talvez de uma única vez, enfim, não sei como é que você quer fazer, mas é uma oportunidade que você tem de fazer isso lá, tá bom? Tem mais um vídeo? Tem, mas enquanto isso eu queria que vocês realmente estivessem em espírito de oração, para orar pela criança que vocês vão estar adotando e que Deus vai colocar no coração de vocês. Vai rolar? Cadê o vídeo? Não vou enrolar mais. Gente, Deus tem feito, não é enrolação não, mas Deus tem feito tantas coisas através da vida dessas crianças. A Celina, que estava aqui, ela disputou com centenas e centenas, foram várias etapas, e ela foi selecionada para o Teatro Municipal. Agora, ela é uma menina que tem uma grande chance de virar realmente uma bailarina. E esse final de semana nós tivemos Ela cresceu no Coliseu com 14 anos de idade, casou com um menino do Coliseu, que hoje é coordenador do boxe, e ela foi disputar, estava na Netflix, ontem, sexta-feira, e ela estava disputando um título muito importante na Netflix. Ela estava sendo uma luta anterior a uma luta famosíssima lá. Quem não conhece, a Serrano e a Taylor lá, que estavam lutando, é uma luta igual ao tempo de Holyfield, quem lembra? Holyfield, Mike Tyson, elas são a dessa geração, umas mulheres maravilhosas também. E ela antecedeu essa luta, então ela foi algo assim surreal para a vida do Coliseu, para a esperança, expectativa no coração de cada uma delas. É claro, a gente sabe que essas crianças, 99,9%, não vão ser campeãs, não vão ser crianças que vão lutar aí, mas é campeões para a vida, para Jesus. É isso que a gente quer, vidas transformadas. Amém? Enquanto passa esse vídeo, eu queria que vocês estivessem orando nesse momento, para que Deus fale ao coração de vocês. Obrigada, gente. Deus abençoe. E no final, aí vocês vão lá fora, nas mesas que estão preparadas para vocês pegarem as crianças. Não é criança de verdade, tá? Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada
Cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, sejam tuas mãos, seja tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar num ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, serei tuas mãos, venha tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Esse é o meu querer. É o meu querer. Esse é o meu querer. É o meu querer. Esse é o meu querer. Sim, Senhor, é tudo que eu quero. É o meu querer, é o meu maior desejo. Eu quero te... Amém. Amém. Aleluia. Que bênção. Então você no final do culto pode participar, passar lá. Talvez como família, né, você poder decidir aí como família, como vocês vão ajudar, com que valor, enfim. Mas a gente conta muito com as orações de vocês, com o envolvimento de vocês, tá? A gente está à disposição para isso, para continuar impactando a vida dessas crianças. Amém? A gente tem sido muito abençoado nessa conferência pela vida de vários homens de Deus. E eu tive, assim, a honra e o privilégio de, no meio de toda a agenda corrida dele, ele poder separar, né, um espaço na agenda para estar aqui com a gente. É um homem que, assim, significa muito para a minha família, né? A vida do pastor Márcio significa muito para mim, em fases importantes da nossa história. Ele sempre foi uma pessoa, assim, pontual, assim, de Cristo, assim, na nossa vida, para nos levar a um novo nível e também para nos apoiar, nos abençoar, nos consolar também. Vocês sabem, nós pertencemos a uma comunhão de igrejas conhecida como MFI, e ele é um dos líderes do MFI, compõe a equipe apostólica do MFI. Então eu queria que você soubesse que para nós hoje aqui está sendo um grande privilégio recebê-lo. Eu já estive na igreja dele algumas vezes, uma igreja inspiradora, né? É uma igreja assim, gigantesca, não só numericamente, mas um coração, e é uma igreja tão relevante ali, não fica em Curitiba, né? Fica como a gente está aqui em Guarulhos, ele está lá em São José dos Pinhais, mas uma igreja extremamente relevante ali, naquela região toda de Curitiba, e que
tem abençoado tanto as nossas vidas, e hoje você vai ter oportunidade de receber um pouquinho daquilo que eu tenho o privilégio de partilhar até mais vezes do que você, mas hoje você vai receber muito do Senhor através da vida do pastor Márcio Martins. Aplauda o Senhor pela vida dele. Deus abençoe, meu irmão. Obrigado, Marcos. Fica à vontade. Tudo bom? Tudo bom? Aquele é o relógio? Não. Você pede para eles colocarem para mim? Gente, faça amigos na jornada, porque eles sempre vão te apresentar desse jeito. Rapaz, quando o Marcos começou a falar, eu falei, quem que é esse cara aí que eu estou tentando encontrar ali? Né? Obrigado pelo carinho. Na verdade, nós começamos uma amizade quando nós dois éramos pastores de jovens, long time ago, né? Muito tempo atrás, dá para perceber, né, Marcos? Não por você, mas por mim, com certeza. E a gente fez uma jornada tão especial como pastores de jovens, e ver os seus pastores nessa jornada, Renata e Marcos, vivendo o que estão vivendo por um chamado de Deus. Isso eu quero compartilhar durante essa palavra. Mas eu digo que a sua pastora é uma das mulheres mais chiques do Brasil e do MFI, né? Ela é toda elegantona, né? Minha esposa mandou assim, amor, manda um beijo para minha amiga mais chique do MFI, é a Renata. Ela chega e de repente ela desmonta a gente aqui, ó, com esse projeto social, com essa coisa mais linda. Ela me lembrou muito, enquanto você estava aqui, Renata, você me lembrou muito Heidi Baker. Heidi Baker, uma missionária, alguns de vocês não sei se conhecem, mas Heidi Baker, uma mulher muito influente, muito rica, de pais muito ricos, e ela ouviu do Senhor que precisava ir para Moçambique, e ela começou um projeto lá em Moçambique. Além de levantar inúmeros orfanatos em Moçambique, ela abriu mais de 10 mil igrejas em Moçambique. Nós temos uma missionária lá, e quando nós fomos lá, anos atrás, em Pemba, aonde fica a principal base missionária dela, mais de 1000 missionários, um movimento de quase 380 órfãos sendo acolhidos pelo movimento. Heidi Baker desceu do carro e ela estava arrumada de cima e embaixo, numa elegância, que eu disse, gente, mas essa mulher está no lugar errado, né? Ela desceu com um colar brilhante desse tamanho, não parecia que ela estava na África. Ela desceu um perfume daquele que eu pensei assim, gente, esse perfume é muito caro. Ela desceu do tipo, com o cabelo todo escovado, Renato. Ela entrou na tenda e ela foi abraçando todas as crianças, e ela começou a dançar com todo mundo. Daqui a pouco o cabelo caiu, daqui a pouco todo mundo ao redor, ela estava no chão, e ela sentou no chão com as crianças. Alguém da equipe do Brasil que pregou, e ela ficou o tempo todo com 1000 crianças ao redor dela, e ela saiu dali em um estado que eu disse, por que ela chegou desse jeito? Porque ela já não veio mais ou menos para cá, né? Porque daí não precisava. Mas todo mundo disse que Heidi Baker sempre disse o seguinte, eu não vou me portar na cultura deles, eu vou trazê-los para a minha cultura, para a minha vida, para que eles possam ver sempre que há esperança de olhar para o futuro, porque a humildade da gente não está naquilo que a gente veste, mas naquilo que a gente é. E esse é o grande segredo do reino de Deus. E Renata, lembrei muito. Então, continua sendo chique desse jeito e fazendo o que você está fazendo, que para nós está tudo bem, não está, gente? Amém ou não amém? Bom, rapidamente, antes de pregar, quero compartilhar com vocês, quero deixar a oportunidade de você ser abençoado com algo que Deus está falando comigo nesses últimos anos. Deus entregou uma palavra para mim, Voe Sem Asas, da Queda ao Voo, se tornou um livro muito inspirador, muito forte para pessoas que às vezes estão enfrentando desafios por conta de algumas quedas, de entrar num espírito de fé. E esse livro tem sido muito abençoador para muitas pessoas. Eu acredito que pode abençoar a sua vida e sua jornada também. Nós fizemos um devocional de 21 dias, feito para mais, para você ter encontros com o Criador. São 21 dias para você separar para ter tempo com Deus, fazer um período de jejum e entrar num lugar onde Deus vai falar com você sobre o seu propósito.
mas o livro do meu coração para esses dias, e tem sido assim uma bênção na vida de tantas pessoas. A primeira edição, ela acabou em um final de semana, fiquei impressionado com isso, e nós estamos já com a segunda edição já quase esgotada, porque alguns pastores estão fazendo esse pedido para trabalhar com os seus times de liderança com esse livro, A Casa de Cabeça para Baixo. Esse livro nasceu de muita lágrima, muita dor. Eu tenho a alegria de ter o prefácio desse livro escrito pelo meu filho, do qual eu conto muitas experiências de que nós vivemos de restauração dentro da nossa casa. Eu me vi no meio do ministério pastoral, com uma igreja em pleno crescimento, uma igreja que estava avançando, construindo um grande prédio, e de repente eu tenho um momento de tremenda dor, eu e a Naine, onde quase isso acabou com o nosso ministério. Por não lidar direito com algumas coisas e não ter uma comunicação fácil, e por ter expectativas altas demais, nós não soubemos lidar com o nosso filho adolescente, e isso se tornou algo que nós colhemos um pouquinho de uma colheita bem desafiadora, mas isso se tornou para nós uma palavra de restauração. Hoje o nosso filho, ele está casado, ele pastoreia, ele é uma bênção, e é fruto de uma série de mensagens que eu preguei na igreja, e cada domingo eu pedia para ele: eu posso contar essa história? Ele disse: claro que pode, pai. Eu posso contar essa outra? Ela disse: sem detalhes. Ele dizia: sem detalhes. E no livro eu realmente encorajo pais e mães que estão enfrentando desafios na sua casa. Esse livro pode ser uma bênção para a sua vida, mais do que você pensar no valor, mas tem questões que são tão preciosas para nós. Então eu creio que Deus pode te abençoar demais com esse livro. Muito bem, gente, eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Estou tão feliz de estar aqui nessa manhã, tão marcante para mim. Eu saio daqui tão inspirado. Eu estou tirando foto e vídeo desde a hora que eu cheguei nessa igreja. Eu estou mandando para minha equipe pastoral: olha o hall, olha a cafeteria, olha o kids. Eu estou enlouquecido aqui, gente, porque eu sei de onde vocês vieram, né? Eu sei, e para vocês a frase é: se eu fui pobre não me lembro. Depois que vocês chegaram aqui, eu estou assim: rapaz, vocês estão indo bem na vida, sabe? Vocês estão... a favela venceu. Não, brincadeira. Foi muito bom ver isso, gente. Ver o que Deus está fazendo com vocês, para mim eu sei o que foi o caminho dos seus pastores, a jornada dos seus pastores, dos primeiros líderes dessa casa. Eu sei o que foi vocês tomarem uma decisão de começar algo novo, andar segundo a palavra de Deus. Então vocês têm que celebrar todos os dias o que Deus está fazendo, e é só o começo. Esse lugar daqui a pouco vai ficar pequeno. Vocês estão investindo tanto aqui. Vocês aproveitem esse lugar enquanto vocês podem, porque vocês vão fazer 3 cultos, 4 cultos aqui, e talvez até 5 cultos, mas vai chegar um momento que vocês vão dizer: meu Deus, ali vai ser só o lugar onde os adolescentes e jovens vão se reunir, né? E vai ter crescimento, vai ter abundância, vai ter algo poderoso. Se prepare, Marcos, Renata, se prepara. Deus tem coisas grandes para vocês. E eu quero falar nessa manhã sobre o movimento de Deus. 4 anos essa igreja que toca, impacta e restaura tantas famílias e tantas pessoas. Irmãos, eu sei de uma coisa: Deus está movendo coisas nesse lugar que muitas vezes a gente não entende. E o movimento de Deus não tem a ver apenas com a igreja. O movimento de Deus não tem a ver apenas com você, mesmo que você não está percebendo. Vai além desse lugar, vai além da sua família. Ela toca uma cidade, ela toca as famílias que você nem conhece, ela toca uma nação. O movimento de Deus, quando toca alguém, ele tem um propósito de expandir, de o raio se estender. E se há algo que precisamos entender nesse marco dessa igreja de 4 anos, uma igreja viva. Eu estou tão empolgado com o que eu vivi aqui nessa manhã. A minha igreja é uma igreja viva. Eu amo estar na adoração da minha igreja. Nós temos uma marca de louvor, é uma coisa muito forte, mas eu estou impressionado, porque você não sabe quem está liderando o louvor, se é aqui o altar ou se é a igreja que está liderando o louvor.
vocês estão juntos, quando diz o céu e a terra se unem e clamam santo, vocês estão criando uma atmosfera nesse lugar, que é um ambiente para milagres, é um ambiente para rendição, é um ambiente para transformação, é um ambiente para Deus ministrar o coração, é um ambiente para a gente sair daqui mais feliz, é um ambiente que a gente sai daqui dizendo: Deus, a tua igreja é linda, e é um ambiente de cura, porque vocês foram chamados para relacionamento. Mas uma das coisas é claro nesse lugar: Deus nunca esteve parado, Deus nunca esteve parado. O movimento de Deus é isso, e há movimento de Deus na história dessa igreja, há movimento de Deus aonde não tem a ver apenas com você que está aqui hoje, o movimento que te trouxe para esse lugar, o movimento que fez uma mudança em muitas áreas para que você pudesse estar sentado aqui, para que você pudesse participar, ter vindo para a integração. E nesses 4 anos Deus moveu muitas coisas para essa igreja ser o que ela é hoje. O movimento de Deus, ele atraiu pessoas, ele trouxe recursos, ele entregou palavras que mudaram vida de pessoas e que destravaram destinos nesse lugar. Olhe para trás e lembre do que Deus fez na sua vida nesses 4 anos. Lágrimas, entregas, transformação, retorno de filhos para casa. Tantas coisas aconteceram nesses 4 anos dessa igreja, irmãos, e Ele fará ainda anos depois de vocês. Porque o que vai acontecer é que o movimento de Deus não para em você, está alcançando seus filhos, casamentos que vão acontecer, porque jovens chegaram nessa igreja. Eu fiquei olhando para essas crianças, eu chorei nessa manhã, porque eu fui uma criança pobre, eu fui uma criança que precisava da ajuda dos outros, e eu pensei: Deus, se tivesse um coliseu na minha vida quando eu era pequeno. Eu chorei em ver essas crianças aqui sendo tocadas pela mão da igreja. Quando Jesus disse para Pedro e João, dentro do chamado deles, e passa aquele cego e pede por esmola, e ele diz assim, ó, o coxo, melhor, o paralítico que estava ali na porta formosa, e ele pede por esmola, e Pedro e João dizem assim: eu não tenho nem prata nem ouro para te dar, mas o que eu tenho eu lhes dou. Eles estenderam as mãos e o paralítico andou. Irmão, sabe o que representa Pedro e João ali? Representa a igreja, que quando estende as mãos, a gente faz a sociedade andar, a gente faz pessoas paralíticas se tornarem pessoas que têm identidade, tira eles daquela miséria emocional, financeira e de propósito. Olha o que Deus está fazendo com vocês, igreja. Deus está apontando vocês para um futuro. Você não faz ideia do quão importante é o que Deus está fazendo aqui. É um movimento de Deus, e nem sempre é sobre conseguir o templo perfeito, nem sempre, irmãos, é conseguir o ministério perfeito, e vocês estão fazendo algo tudo com excelência, que é o padrão de vocês, desde quando Marcos e a Renata eram pastores de jovens. Eles faziam tudo se tornar algo excelente para Deus, porque eles sempre souberam honrar a Deus com aquilo que eles eram como pessoas, e a gente entrega aquilo que a gente é. Nem sempre é sobre você ter a expansão que você sonha, porque Marcos, pela jornada da tua igreja, vocês terão anos que vocês vão crescer muito, mas vocês terão anos em que vocês não vão crescer nada. Terão anos em que vocês terão gente chegando, e terão anos que vocês terão gente indo embora. Isso faz parte de um movimento de Deus na vida de toda pessoa. Por isso o evangelho que diz: venha e você terá uma vida perfeita, uma vida só de bênção. Vocês cantaram hoje, eu cantei hoje, é no dia bom e no dia mau eu te louvarei. Então vocês estão como igreja no movimento de 4 anos, e ainda assim vocês já experimentaram muitas coisas nesse lugar. Irmãos, é interessante que Deus está movendo essa igreja, não pensando apenas nessa igreja. Ele vai estender vocês, Ele vai esticar vocês para tocar outras igrejas, outras casas. Vocês vão alcançar até mesmo outras cidades.
E vocês não têm ideia do movimento de Deus que está começando através de algo que vocês pensam, não, é a igreja de Guarulhos. É mais do que a igreja de Guarulhos. É Deus fazendo um movimento para tocar além de vocês. Anos atrás eu estive em Israel e eu cheguei na frente do Muro das Lamentações. Alguns de vocês já viram pela TV ou tiveram a oportunidade de ir presencialmente, mas alguns rabinos ortodoxos, eles vão na frente do Muro das Lamentações e eles ficam se movendo para frente e para trás com um livreto de oração. E eles ficam ali por horas fazendo esse movimento para frente e para trás, enquanto oram diante de um muro estático. A única parte que sobrou do templo. Eles vão ali com uma fé e eles fazem isso constantemente. Eu perguntei para o nosso guia, por que esses rabinos chegam e eles ficam se movendo de frente para trás? Que sentido tem isso? Ele disse, na verdade tem um sentido importante para eles. Porque eles acreditam que o Deus a quem eles oram não está parado como aquele muro. O muro pode estar parado, mas Deus não está parado, Deus está em movimento. Então eles estão colocando o corpo deles em movimento, porque quem ora precisa entrar no ritmo de Deus. E para eles entrarem no ritmo de Deus, eles estão balançando o seu corpo, dizendo, meu sangue está em movimento, estou sentindo todo o meu corpo. E é por isso que muitas vezes, irmãos, o que a gente precisa entender é que mesmo quando nós estamos orando e parece que tudo está parado, Deus não está parado. Há um movimento de Deus acontecendo. A parede pode estar sólida, a situação pode estar irreversível, você pode estar enfrentando algumas coisas que você não entende o porquê, mas uma coisa é certa, Deus está em movimento, e o Espírito Santo está em movimento nessa igreja. O Espírito Santo está em movimento na tua vida. O Espírito Santo está fazendo mudanças na sua história. Eu quero que você abra comigo a Bíblia em Atos capítulo 13, versículo 16 em diante. Atos capítulo 13, versículo 16 em diante. Pondo-se em pé, Paulo fez sinal com a mão e disse, israelitas e gentios tementes a Deus, ouçam-me. O Deus de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito. O apóstolo Paulo está contando um movimento de Deus, preste atenção nisso. Com grande poder os fez sair daquele país e os aturou no deserto. E às vezes, algumas pessoas quando passam pelo deserto, Deus diz a seu respeito, eu estou te aturando, você não está sendo fácil no deserto. E aturou esse povo durante 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra delas como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos, e o apóstolo Paulo está mostrando o movimento de Deus na história. Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei, e Deus lhes deu Davi, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos, o movimento de Deus. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou, encontrei Davi. Diga comigo, encontrei Davi. Filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. E da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel, o Salvador Jesus, como prometera. Quando nós ouvimos essa mensagem de Paulo, essa pregação de Paulo foi um sermão missionário que ele pregou ali na sinagoga. E ele está contando a história de Israel. Ele está falando sobre o movimento de Deus em Israel. Ele está dizendo para aquele povo, Deus sempre esteve em movimento. Quando Deus chamou Abraão, ele esteve em movimento. Irmãos, e essa igreja, ainda que com 4 anos, tem muita história. Porque a história não começa quando vocês abriram essa igreja. Essa história começa muito antes de quando vocês começaram o movimento aqui em Guarulhos, o movimento de Deus. E a história de Deus, ela está trabalhando, empurrando vocês, para que vocês possam perceber o agir de Deus na história antes, durante e o que vem depois. É por isso que eu quero encontrar algumas verdades para essa igreja, baseado nesse texto. Eu sinto que é uma liberação profética para vocês nessa manhã. Eu não quero apenas conduzi-los a uma pregação
E eu não quero agir de forma emocional nessa manhã, mas eu quero que você possa entender um movimento que Deus está fazendo na sua geração. E nesse momento da história, te preparando. Ele já te preparou, Ele te trouxe aqui. E algumas coisas que aconteceram, precisa entender na ótica do movimento de Deus. A primeira coisa que eu vejo aqui, se Deus não se move, não se sinta parado. Queridos, em Atos, aonde nós acabamos de ler, Deus usa Paulo para falar aquelas pessoas na sinagoga, e ele mostra como geração após geração Deus estava se movimentando. Deus estava se movimentando, falando e chamando Abraão, tirando ele dos caldeus e trazendo ele para uma proposta, acreditando que ele iria ser o pai da fé e pela fé. Então, há uma liberação de Deus. Olha, vai acontecer por 400 e tantos anos, vocês ficarão escravos no Egito. E esse movimento de Deus durante 450 anos, e o apóstolo Paulo está dizendo, Deus não apenas transicionou história. Quando eles terminaram os 450 anos, então eles foram em direção a terra prometida, que era para durar de 11 a 15 dias, duraram 40 anos. O movimento de Deus, que muitas vezes a gente torna a história de Deus, o que era para ser rápido, a gente torna ela longa demais, porque Deus precisa nos aturar durante o período de deserto. Então no processo termina, quando eles chegam na terra prometida, acabou, vamos comer e participar da terra que mana leite e mel. Eles têm que enfrentar a conquista da terra, trabalho, orar para que Jericó caia, e toda a conquista da terra. Termina isso, o apóstolo Paulo falando, e o movimento de Deus não para. Vocês então foram aprisionados por nações, e Deus levantou juízes, libertadores. Depois Deus levantou profetas. Então Deus levantou reis. Vocês pediram rei e Deus deu rei para vocês. Então o apóstolo Paulo está dizendo, vocês percebem o movimento de Deus. Mas aí ele começa um ponto chave do seu discurso. Ele diz, encontrei Davi. Os teólogos dizem que essa palavra encontrei, que o apóstolo Paulo usa, é uma palavra tão romântica. É quando você está para encontrar o amor da sua vida. Como Deus pode falar isso de alguém? De alguém que errou no meio do caminho, de alguém que falhou e ainda o chama homem segundo o coração de Deus. Irmãos, muitas vezes a gente pensa que a gente que encontra Deus, mas na verdade é Deus que nos encontra. É Deus que vai até as nossas malhadas, é Deus que vai e nos encontra em toda a nossa história. E o movimento de Deus pode acreditar que Deus encontra um menino cuidando de ovelhas e o chama para ser rei em Israel. E o movimento de Deus está sendo construído enquanto as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. E Deus então chama Davi e diz, mas não termina com Davi. Tudo está apontando porque de Davi, da raiz de Davi, da geração de Davi, vem o Salvador de todo mundo. E o apóstolo Paulo está mostrando que todo o movimento de Deus, ainda que você pense está parado, nada está acontecendo, as coisas não estão andando, parece que a minha vida está no molde pause, Deus está trabalhando, mesmo quando você está parecendo que está muito tempo na escravidão, mesmo quando a terra prometida tem mais trabalho do que conquista, mesmo quando você está percebendo Deus agir, mas não é o todo. Deus está trabalhando, Ele não está parado. Então, se Deus não está parado, não sinta que você precisa se mover. Irmãos, o que é interessante em toda essa história é que cada fase parecia apenas uma transição, mas era um movimento no plano maior de Deus. E é por isso que quando Deus nos muda de emprego, quando Deus impede uma promoção, quando Deus nos tira de uma cidade, quando Deus nos leva para um lugar, quando Deus nos tira de um lugar, na verdade não é apenas uma transição,
é um movimento para um plano maior de Deus na nossa vida. É algo além do que a gente consegue perceber. É algo além do que a gente pode imaginar. E é por isso que tudo faz parte do movimento de Deus. Eu vejo essa igreja, eu coloquei aqui, das células que se reuniram e decidiram, precisa de uma igreja lá em Guarulhos. Das primeiras reuniões, das primeiras conversas, e depois do encontro de vocês naquele lugar, ter que atravessar a rua, os kids ficavam do outro lado, se eu não me engano, não é? Depois não cabe mais, vamos alugar para fazer nossa conferência num outro ambiente maior. Então a jornada de Deus trabalhando em vocês, Deus trabalhou em vocês vidas transformadas, Deus trazendo pessoas, aquele início tímido para centenas de pessoas hoje nessa comunidade. Olha que movimento de Deus, tudo isso foi parte do trabalhar de Deus. Mas e na sua vida? Porque o movimento de Deus é coletivo, mas ele é individual. Irmãos, tem momentos que, se Deus parece estar em silêncio na sua vida, no seu ministério, na sua história, não é ausência de Deus, é reposicionamento da sua vida no lugar de Deus. Deus está reposicionando você, Deus está trabalhando em você, e quando você não vê o movimento de Deus ao seu redor, é porque o movimento de Deus está dentro de você. Tem coisas que Deus primeiro precisa mover dentro de nós, para depois mover o que está ao nosso redor. E muitas pessoas se frustram com Deus porque não estão vendo o movimento ao redor, quando na verdade, se você perceber, Deus está movendo suas estruturas. Quem acredita, quem confia no movimento de Deus, descansa mesmo sem entender. E isso faz parte de história. Se você vai construir histórias com Deus, se você vai vir para o lugar de relacionamento com o Espírito Santo, você vai precisar entender que o movimento de Deus nem sempre é externo. O ritmo de Deus pode ser interno. A segunda coisa que eu vejo aqui, Deus usa a dor para te transportar ao seu destino. Quando nós estávamos no tempo de adoração ali, eu pensei, Deus, como nós estávamos em 4 anos de vida plena? Como nós éramos aos 4 anos de vida plena? Durante esses 4 anos, irmãos, algumas coisas já aconteceram com vocês. Algumas perdas, alguns lutos, alguns movimentos em que te tirou de um status social e te colocou em outro, algumas falências, algumas gravidezes difíceis, algumas situações que tocaram a sua família, seus filhos, e nesses 4 anos, você pode perceber que mesmo a dor, ou ela te destrói, ou ela te leva para mais perto de Deus. E para a gente contar a história de Davi, a quem Deus encontrou, não tem como não olhar antes de Davi, porque a história não começa com você, ela tem uma história antes de você e ela vai ter uma história depois de você. A história não começa com Davi. Eu quero voltar um pouquinho atrás na sua bisavó. Sua bisavó, uma mulher de Moabe. Moabe era uma nação próxima de Israel, mas uma nação idólatra, uma nação que Israel não tinha nenhum tipo de relacionamento. Mas em Belém, em Israel, sai uma família, a família de Noemi. Noemi, vendo a situação financeira de Israel, colocou em sua cabeça, junto com seu marido e 2 filhos, nós precisamos nos mover para conseguir melhorar de vida. Nós vamos para uma terra que vai nos dar oportunidades, a gente vai lá para tentar conseguir algo que nos faça prosperar. E eles saem, e eles deixam a sua terra que estava em corrupção, estava em uma situação de miséria. Eles se movem de Israel e eles vão para Moabe. E quando eles chegam em Moabe, Noemi, seu marido e seus 2 filhos, se casam com 2 mulheres de Moabe, Orfa e Ruth.
Quem imagina que uma família se muda de Belém para conseguir uma nova história, para construir uma nova história, e de repente uma tragédia bate na sua porta? Você não se muda de um lugar para ter o pior do que você tinha lá. Você muda de um lugar para você viver algo muito melhor. Só que em uma estação, Noemi tem a notícia que seu marido e seus 2 filhos foram mortos. E agora a terra que ela tinha como esperança traz para ela um estigma. Viúva, e viúva naquela época era uma mulher que vivia aquém na sociedade, à margem da sociedade, precisava de ajuda, precisava de, pela necessidade, precisava que as pessoas pudessem dar esmola para ela. Mas o que acontece, irmãos, é que Noemi chama aquelas 2 moças, Orfa e Ruth. Ela diz: olha, uma tragédia bateu aqui na nossa casa. Eu não tenho mais como sustentar vocês. Eu vou precisar voltar humilhada para minha terra. Eu estou então liberando vocês para voltarem para suas casas. Reconstruam sua vida, se casem de novo. Orfa, uma das noras, diz para ela: muito obrigado, minha sogra. Eu vou voltar, vou reconstruir a minha vida e está tudo bem. Irmãos, essa história nos conta que no movimento de Deus, às vezes dramas acontecem, dores acontecem, gente que a gente achou que ia ficar a vida toda conosco, não ficam. Às vezes até perdas que a gente não entende o porquê. Marcos sabe disso, Renata sabe disso, e você também sabe disso. É duro quando você anda com uma comunidade da fé, quando alguém perde um filho, e você tem que ir na beira do caixão fazer o culto fúnebre, você não tem palavras para dizer para aquela família, você não tem nenhum tipo de consolo para dar para aquela família. Por 23 anos de igreja como pastor, eu tive momentos que eu não sabia o que falar para aquelas famílias. Não há nada que eu dissesse com toda a minha teologia que ajudasse eles a entender que Deus estava no movimento através daquela perda. Deus não cria a dor, mas Ele usa a dor no movimento e no projeto dEle. Eu tive momentos em que eu não sabia o que falar, sem entender o movimento de Deus na própria história ali. Um dos momentos mais difíceis que a gente teve foi em 2011, 2021, quando a pandemia chegou e nós tivemos um menino, Maurício o nome dele, 21 anos. Acho que eu já contei talvez aqui essa história, mas o Maurício de 21 anos, ele pegou Covid no Natal. E esse menino, ele foi ganho pelo Mateus, meu filho mais velho, quando eles estudavam no Adventista, quando eles tinham 14 anos de idade. O Maurício se converteu, veio para a igreja e ele se tornou um menino impressionante, cheio de fé, cheio de alegria, cheio de vida. O Mateus e o Maurício estavam criando uma corretora de imóveis. Eles sentavam todos os dias para estudar na mesa da minha sala. Nós estávamos de férias, nós tivemos a notícia: o Maurício foi internado com Covid. O Maurício se recupera, pedalava, era atleta. 11 dias depois, vem a notícia: Maurício faleceu. 21 anos, filho único de Mário e Márcia. Quando nós tivemos a notícia, nós fomos até eles, e sabe quando você não tem o que falar? Você não tem consolo para dar. E de repente a Márcia e o Mário gritavam no nosso ombro e diziam assim: por que Deus fez isso conosco, pastor? O Maurício sempre orou para os seus pais virem para a igreja, eles nunca vieram. Eu saí daquele momento pensando assim: Deus, por quê? Senhor, se o teu plano era salvar esse casal, o Senhor está fazendo algo errado. Senhor, se esse casal tinha a chance de vir para Cristo com o Maurício em casa, já era difícil, agora imagina sem o Maurício, com a morte de um filho. Senhor, o Senhor está complicando o seu próprio lado.
E eu me lembro que nós fomos corpo fechado, na época o caixão fechado, não tinha como ver, e eu pedi para o dono do hospital, disse, libera essa mãe. Ele falou, não posso, mas a gente conseguiu, eles liberaram. Ela voltou lá de dentro e disse, pelo menos eu via ele mesmo, pastor. Ela chorava no nosso ombro, e eu não tendo uma palavra para falar para aquela mãe. Tem momentos, irmãos, que você não tem palavra para dizer quem está em Moabe o que fazer. Por que Deus inclina o coração para sair de Belém, para vir para Moabe, para destruir em Moabe uma mulher? Porque é isso que a gente pensa no primeiro momento. Deus não está se importando comigo, Deus não está olhando para mim. O movimento de Deus, ele gera dor algumas vezes. E eu me lembro que eu fui para o enterro, chego lá, o Mário disse, pastor, vamos comigo lá para liberar o corpo. Cheguei lá para liberar o corpo, o Mário não podia liberar o corpo. A mulher disse, não é o seu nome que está na certidão de nascimento. O senhor não é o pai. Ele disse, eu sou o pai. Ela disse, não é o pai, não, tem outro nome na certidão de nascimento. E o Mário diz assim, eu sou o pai. E ela diz, senhor, eu já tinha entendido o que eu não sabia. Tirei o Mário dali. Ele, pastor, me abraçou do lado de fora e disse, pastor, eu sou o pai, porque eu crio esse menino desde os 4 meses de idade. Eu sou o pai, pastor. Ele chorava no meu ombro. Irmãos, nessa hora você não tem o que falar. Os meses vieram pós enterro, e eu pensando, Senhor, essa família, a gente acompanhou eles, mas de fato a gente colocou algumas pessoas para darem um cuidado maior para eles, mas eles não queriam. 4 ou 5 meses depois disso, eu estava pregando e eu vejo o Mário e a Márcia na última fileira lá do culto. Eu disse, é o Márcio e a enfim, o Mário e a Márcia. Eu fui até eles, abracei eles, falei, como vocês estão? Eles estão péssimos, pastor, horrível. No próximo domingo eles estavam lá de novo. No próximo domingo eles estavam lá de novo. Eles vieram me chamar para, pastor, o Maurício sempre pediu para a gente se casar, a gente nunca se casou, você faz o nosso casamento? Falei, faço. Fiz o casamento deles, a foto do Maurício sobre o púlpito, uma tristeza, e eles entraram felizes. Terminou aquilo, mais 3 finais de semana eles estavam lá assistindo o culto. Daí veio a notícia, pastor, queremos os batizar. Eu pensei, estou entendendo nada. De repente, eu tive que perguntar, falei, Márcia, Mário, não estou entendendo o que aconteceu. Então, pastor, a gente começou a ler algumas cartas do Maurício, algumas coisas que ele deixou, e a gente começou a ver que tudo que ele escrevia era, Senhor, salva meu pai e minha mãe. Senhor, eu sei que um dia eu vou estar com o Senhor, mas eles ainda não estão preparados para estar com o Senhor. Senhor, então, para a gente viver a eternidade contigo, salva eles, Senhor. E eles pegaram essas marcas, essas coisas ali. Irmãos, nós batizamos eles. Mas o que veio depois foi ainda mais incrível. Porque a Márcia e o Mário, eles se tornaram pessoas tão fiéis na casa nesses últimos anos. Se você chega no domingo na minha igreja, pelo menos um domingo sim, um domingo não, você vai encontrar a Márcia e o Mário com uma placa lá na frente dizendo, sejam bem-vindos, Jesus te ama. Mas mais do que isso, a Márcia, no meio da dor dela, no meio de todo aquele movimento de dor, a Márcia decidiu se unir a um grupo de mulheres, e eles formaram um curso na nossa igreja que é um sucesso, um curso chamado Acolher. 8 semanas para pessoas que são enlutadas, que estão enfrentando luto por anos. E a Márcia, então, eles criaram vários processos de cura para pessoas que enfrentaram perda. E eu fico pensando, Senhor, eu não entendo porque o Senhor leva alguém para Moabe para matar o marido e o filho. Eu não entendo às vezes por que o Senhor permite uma morte disso, e muitas pessoas colocam na responsabilidade de Deus e não do pecado, da doença que está nesse mundo. Mas irmãos, Deus tem a palavra final para tudo.
Então às vezes você não vai entender andar com Deus, construir história com Deus, andar no movimento de Deus. E se você não quer que a sua vida seja apenas de 4 anos numa comunidade da fé, você precisa entender, no movimento de Deus vão ter dores, que eu vou precisar compreender o que Deus está fazendo por detrás disso. E se você está aqui e você está debaixo de uma dor, de uma perda, se você não entendeu por que tudo isso está acontecendo, eu quero lembrar você, Deus não está parado, Deus está se movimentando, e Deus olha para você, Deus sabe da sua perda, e Ele está trabalhando por detrás disso. Então agora está lá Noemi dizendo para a órfã, fique, e a órfã diz, eu vou ficar mesmo. Irmãos, eu aprendo outra coisa no movimento de Deus. No momento de dor, ou em qualquer estação da nossa vida, algumas pessoas não foram chamadas para estarem na nossa história. Algumas pessoas, não há o que você faça para elas continuarem perto de você. Você pode fazer de tudo, você pode honrar, você pode querer que elas estejam perto, você pode criar todo um sistema para que elas possam caminhar com você, mas quando Deus diz não para uma pessoa caminhar com você, o coração não se inclina para você. E tem pessoas que Deus vai afastar de você, e tem pessoas que não vão inclinar o coração para você, porque elas não estão na sua história. Pare de chorar por quem Deus já tirou da tua história. Não tem a ver com aquilo que você fez, tem uma nova história para você viver. E uma igreja precisa entender isso no movimento de Deus. Tem gente que a gente vai fazer de tudo para elas ficarem, elas não vão ficar. Agora, irmãos, tem gente que é como Ruth. A Noemi disse, Ruth, vai embora também, órfã já foi, não vou. Ah, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Irmãos, e Ruth diz para Noemi aquilo que os casais falam no casamento. Aonde tu fores, irei eu, aonde tu pousares, ali também pousarei. Teu Deus será o meu Deus, teu povo será o meu povo, que outra coisa a não ser a morte venha me separar de ti. Os casais falam um para o outro, mas foi uma nora falando para uma sogra, que é um milagre. Um milagre. O avivamento já começa ali, não por causa da nora, por causa da sogra. Mas tem gente que Deus conecta o coração a você. Você não sabe o porquê, mas de repente aquela pessoa diz, eu vou estar firme com você, eu vou estar contigo até o fim. É a pessoa que te abençoa, é a pessoa que está junto com você, se conectando a você. É quem Deus usa para abrir uma porta. Deus prepara conexões no movimento dEle, que vão te abençoar e abençoar outra pessoa. Irmãos, tem gente que Deus cerca, coloca perto da gente. Você tem essas pessoas perto de você? Você tem gente que você diz assim, eu nem sei porque essa pessoa é minha amiga, eu nem sei porque essa pessoa é meu amigo. A gente assim, nem faz nada um para o outro, mas a gente tem uma ligação, é uma coisa. Agora tem gente também que é assim, tem gente que é tão junto, que você diz, por que essa pessoa me abençoa tanto? Ela compra bolo, ela faz bolo, ela me chama para comer churrasco na casa dela, amém ou não amém? Tem gente que se conecta. Fala para a pessoa que está falando, precisamos se conectar mais aí, irmão. Irmãos, mas o movimento de Deus, Deus trabalha de forma impressionante, amém? Tá bom, já se conectaram bastante, irmãos. É interessante que no movimento de Deus tira Noemi e Ruth de Moabe por conta de uma dor, e leva as duas de novo para Belém. Diga comigo, Belém. Você sabe o que Belém significa, né? Duas coisas importantes aconteceram em Belém. Traz elas de novo para Belém, debaixo de uma dor. Olha o movimento de Deus trabalhando nessas duas mulheres. Tinha a ver com elas? Não. Elas estavam no plano de Deus sem perceber.
sem saber, porque a gente não sabe o que está no plano de Deus. Irmãos, às vezes Deus nos tira de uma igreja e nos coloca em outra, às vezes Deus nos tira de um lugar e coloca em outro, às vezes Deus nos pega e nos arranca de uma empresa e nos coloca em outra, às vezes até os relacionamentos são quebrados e Deus restaura em outro relacionamento. Deus tira amigos e coloca amigos, mas de repente Deus te coloca no lugar dele. Por quê? Porque tem planos de futuro para a sua vida, tem algo que está na sua frente que você não entende. E de repente agora está Noemi e Ruth ali em Belém, na miséria, humilhada. Noemi está tendo que falar para suas amigas que foi para reconstruir uma história, e agora volta humilhada diante de todo mundo. Você não foi para melhorar de vida, agora está voltando para cá desse jeito? E agora ela tem que dizer para sua nora: vai catar espigas de milho, a sobra dos trabalhadores, porque eu tenho um parente rico chamado Boaz. Esse parente tem uma fazenda. Então Ruth, vai lá catar milho, vai lá espigas, resto da semente, e traz para a gente sobreviver. E aquela moça humilhada vai no final da tarde, os trabalhadores deixam sobrar algumas coisas, e ela começa a recolher aquilo. E um dia passa o dono da fazenda e olha para aquela moça e diz assim: quem é ela? Ela é a viúva nora de Noemi. Noemi é minha parente. Interessante. O coração de Boaz se inclina para Ruth, e o final da história você sabe. Ele a resgata, porque ele tinha esse direito como resgatador. Por isso que Boaz é a figura de Cristo no Velho Testamento. Ele resgata Ruth, ele faz uma aliança com ela, ele coloca ela na geração dele, ele dá um novo nome para ela. A Moabita, aquela que estava numa nação gentílica, a improvável, a miserável, agora é resgatada, e por conta da aliança, por conta do resgate, por conta do movimento de Deus que tira ela de lá e coloca ela aqui, faz com que ela se torne parte da descendência de Boaz. Então ela começa a gerar. Então chega em Davi, porque Ruth, essa improvável dona da fazenda, a humilhada, agora se torna bisavó de Davi. O que Deus faz, olha o movimento de Deus, tira daqui, coloca aqui, trabalha para que todo projeto de Deus no futuro tivesse aquela mulher para dizer: no meu movimento eu tiro quem eu quero, coloco quem eu quero, eu não uso o padrão de vocês. E às vezes, irmãos, a gente está colocando padrão demais para Deus agir. E quando você vai andar com Deus no movimento de muitos anos da igreja, alguns padrões são quebrados, porque Deus pega moabitas e coloca na genealogia de Jesus. E quando Davi agora é chamado por Deus, tudo está no movimento de Deus. É por isso que na história de Deus, Deus trabalha muitas vezes por detrás da dor. Eu não sei quantos de vocês estão nesse momento em uma estação de não compreender mudanças, dores, marcas, mas eu quero dizer, a dor não é o fim, é a ponte para algo que Deus está fazendo na sua vida. Irmãos, o que Deus quebra, Ele reconstrói muito melhor. Eu vou repetir isso: o que Deus quebra, Ele reconstrói muito melhor. Não do nosso jeito, mas do jeito dEle. Por isso, não lute contra o que Deus está movendo, não lute. Não lute contra o que Deus está tirando da sua vida, não lute. Não lute com o que Deus está fazendo, porque quando você coopera com Deus, Ele te leva para um bem muito maior. Muito maior. E por último, Deus acaba sempre usando situações inesperadas para nos abençoar. Irmãos, essa igreja é fruto dessa história. Deus trouxe gente improvável e colocou nessa casa para dizer: esse não é um lugar feito de gente perfeita, esse é um lugar de gente improvável. Essa igreja é uma igreja de pessoas improváveis, de pessoas que tinham tudo para serem péssimos pais, péssimas mães, terem casamentos destruídos, para viverem uma vida de religiosidade. De repente Deus te traz aqui, Ele começa a abrir sua visão, porque essa igreja é uma restauradora de visão. Coloca um unguento nos seus olhos,
te tira de Moabe e coloca em Belém. E tudo isso que está acontecendo na sua história, e talvez alguns de vocês chegaram aqui por conta da dor, alguns de vocês chegaram aqui por conta da traição, alguns de vocês chegaram aqui por conta do desespero, alguns de vocês chegaram aqui por conta do abandono, alguns de vocês chegaram aqui por conta da rejeição, alguns de vocês chegaram aqui por conta do vazio. Mas nada disso foi o que te trouxe aqui, foi Deus que te encontrou, foi Deus que te buscou, foi Deus que foi lá até você e disse: eu encontrei o Márcio, eu encontrei a Maria, eu encontrei o João, eu encontrei você. Foi Deus que te trouxe. E é por isso, irmãos, que tudo na nossa vida faz parte de um movimento de Deus, inclusive essa igreja. E as dores pelas quais você passou e vai passar, permanecendo firme em um princípio, que é o ponto mais importante dessa palavra. Tudo no movimento de Deus aponta para uma só pessoa, aponta para Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo: sabe tudo isso que aconteceu? Abraão, o Egito, o deserto, juízes, profetas, reis, Davi, tudo isso é porque tinha que vir o Salvador do mundo. Irmãos, e tudo no movimento de Deus, tudo que essa igreja faz, tudo que você está vivendo na sua vida pessoal, tudo tem um propósito. Sabe qual é? Apontar para Jesus. Porque a sua vida, a sua história, a história que você está construindo, as novas histórias, ou elas podem ser carregadas de dores e frustrações, elas podem ter as marcas, as perdas, as falências, dos lutos, ou elas podem apontar para Jesus. Enquanto você não entende, você continua caminhando por fé, e você continua dizendo: sim, daqui 10 anos essa igreja, eu vou continuar aqui, porque essa igreja é um lugar que tem uma mesa posta para eu comer dos manjares da eternidade. É um lugar onde eu posso desfrutar da bondade de Deus. Sabe, irmãos, tem coisas que Deus está fazendo aqui hoje, te preparando para o movimento dele, que tudo vai apontar para Jesus. Sabe, eu honro pessoas que depois de 20, 30 anos servindo a Deus e andando numa igreja, passando por todos os processos de uma igreja, você olha para aquela pessoa e diz assim: aquela pessoa passou por momentos difíceis, mas ela não perdeu a fé, ela guardou a sua coroa e ela está firme até o fim. Você está chegando agora nessa igreja, bem-vindo a uma nova história. Você está aqui há muito tempo. Você está aqui há muito tempo. Bem-vindo a uma nova história. Irmãos, porque nossa caminhada com Deus não é de 4 anos. Nossa caminhada com Deus é para uma vida toda. Então você olha para a sua história e você vê: olha o movimento de Deus. Senhor, tem propósito isso? Irmãos, hoje eu penso assim, eu não entendo. E esses dias eu perguntei para Márcia: Márcia, como que tá? Você está bem? Ela disse: péssima, pastor. Falei: como assim? Tem meses, pastor, que parece que eu queria que o mundo acabasse. Uma depressão, uma coisa triste, uma falta, uma saudade que não cabe no peito. Mas aí eu volto e eu lembro que eu tenho uma jornada até me encontrar com Maurício. E eu vou ser fiel até o fim, pastor. Eu não vou estar bem em alguns momentos, eu já entendi isso, mas Deus estará comigo todos os dias. Irmãos, é isso que eu honro. É isso que eu honro numa igreja. Eu celebro as luzes, eu celebro a música bonita, que coisa linda. Eu celebro pastores que estão fazendo um projeto maravilhoso, mas o que me toca é gente que entende o movimento de Deus e não vai embora porque não está compreendendo o agora, está firme até o fim. Igreja, vocês precisam ser essa igreja que vai falar para o novo que vai vir, para aquele que vai chegar. Mantenha-se firme em toda a estação. Isso é vida de verdade.
não é se preparar para o mal, é saber que Deus vai estar contigo em qualquer momento da sua história. Ele é com você, Ele está contigo hoje, estará para sempre. E eu quero encerrar com esse texto bíblico. Eu creio que é uma liberação profética para vocês. Salmo 90, 17. Salmo 90, 17. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra das nossas mãos. Consolida a obra das nossas mãos. Vamos nos colocar em pé. Vamos ler juntos esse texto. Vamos ler junto esse texto. 1, 2, 3 e... Agora pega na mão da pessoa que está do seu lado. Diga, vamos dizer juntos. 1, 2, 3 e... Amém. Vamos orar juntos. Vamos orar juntos. Ora junto com essa pessoa aí. Ora com quem está do teu lado. Deus colocou alguém do teu lado. Talvez você nem conheça essa pessoa, mas ora com essa pessoa. Abençoa essa pessoa. Pai, nós oramos essa manhã para o movimento de Deus nessa igreja, para o movimento de Deus nessa casa. Senhor, nós pedimos, consolida a obra das mãos deles, a obra que eles estão construindo, Senhor, a casa que eles estão construindo, os alicerces dessa casa. Consolida a obra dessas mãos, Senhor, consolida a obra dessas mãos, e aquilo que essa igreja vai fazer, consolida, Senhor, a obra dessas mãos, porque a bondade do Senhor está sobre eles, a bondade do nosso Deus está sobre eles. Senhor, eu declaro, cura o coração ferido, cura, Senhor, o entendimento do movimento de Deus, e que eles possam se firmar na jornada, que eles possam encontrar o Senhor na caminhada, e que eles não desistam, que eles não vão embora, que eles não se desviem, que eles permaneçam fiéis até o fim, que eles sejam fiéis até o último dia, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode dar um aplauso celebrando ao Senhor. Ele é digno, Ele é poderoso, Ele é santo, Ele reina, Ele reina, Ele reina, Ele reina. Gente, tem essa música que eles cantaram. Eles cantaram essa música do louvor, aquela animada do vou louvar, mas que quando vocês começaram a cantar dizendo assim, é na tribulação e na alegria, eu vou louvar, porque Deus é bom e a bondade dele sempre estará comigo, porque Deus é bom para sempre, para sempre. Deus abençoe, feliz aniversário, Deus abençoe.